Você vai semeando junto comigo, eu vou semeando junto contigo, e nós todos vamos semeando a palavra, uns para os outros. Não só através da internet, mas também na fila do ônibus, também no trabalho, também nas ruas, na banca de jornal, na praça, onde a gente para conversar, sempre corre um assunto referente às coisas do Criador. E as pessoas muito sabem sobre o sistema religioso e pouco sabem sobre as coisas do verdadeiro, do Criador, do único, né, e do seu Filho, o nosso Salvador. Na verdade, o que nós sabemos não é o que diz as Escrituras, mas o que dizem os componentes do sistema religioso. É por isso que ele escreveu assim: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, deste que crê em mim, como dizem as Escrituras, deste fluirão rios de água viva. O conhecimento pleno da verdade. Daquele que conhece o Salvador, não como o sistema religioso ensina, mas como a Escritura dele descreve. E não só o Novo Testamento, né, amada? Porque o próprio Antigo Testamento que está na Bíblia, ele é mencionado ali, o Salvador, em várias partes. Né? Isaías mesmo foi um grande profeta. Exatamente. Né? Mas aí, o que nós mandamos agora desta feita? E tipo assim, em relação de nos querer mais falar Jesus Cristo, Deus também, aí eles falam assim, mas como assim? Jesus Cristo não é aquele que morreu por mim? Não é aquele que está escrito na Bíblia? Porque eles, assim, eles creem que é o mesmo, entendeu? E a gente fala uma outra língua. Você entendeu? Então tem surgido essa dúvida. Parece que nós estamos pregando um outro e não aquele. É isso mesmo. Parece assim, eles aprenderam e eles creem no Jesus da Bíblia. E o irmão Rubens e muitas outras pessoas estão pregando um outro, que não é esse da Bíblia. Amado, agora eu entendi. Eu acho que agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Veja se é isso que está acontecendo. Existe um conhecimento pleno de que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, de que ele foi enviado pelo seu Pai, por Deus, para morrer pelos nossos pecados. E agora, no final dos tempos, aparecem falsos profetas. Isso, dizendo que não é Deus, não é Jesus. Dizendo que Jesus não morreu por nós. Dizendo que Deus não é o nosso Criador. Blasfemando tudo. E falando um monte de mentira e heresia. É isso mesmo. E pior que tem algumas pessoas que estão acreditando nessa história. Acho que sim. Amado, quando nós estamos com a cabeça enfiada dentro da redoma da Matrix, essa é a nossa visão. Porque nós estamos vendo assim já há muito tempo. Nossos pais viram assim, nossos avós viram assim, nossos tataravós viram assim. E agora, desde que nascemos, também assim nós vemos. A partir do momento que chega outra pessoa e apresenta um outro que não é Jesus, apresenta um outro que não é Deus, o que nós vamos falar? É herege. Exatamente. Mas aí eu quero que você analise comigo, segundo um ponto de vista. Faça um exercício comigo. Eu vou apresentar para você um Deus e um Jesus que é o que está na Escritura. E você tem a Bíblia na sua mão, você pode comparar com o que eu estou falando, né? Então eu vou falar para você desse Jesus da Bíblia e desse Deus da Bíblia. E você vai ver se é esse Deus que você conheceu há muito tempo e se é esse Jesus que você conheceu há muito tempo. Eu acho que é um bom teste. Acho que sim. Entende? O irmão Rubens vai falar do Jesus que está na Bíblia. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, e a Escritura está na Bíblia. Então eu vou falar do Jesus que está na Bíblia, na Escritura. E vou falar do Deus que está na Bíblia, na Escritura. E você vai comparar com o Deus e com o Jesus que você conhece, para ver se são os mesmos. Assim você saberá se nós estamos falando ou não da mesma pessoa. Sim. O meu Jesus, que eu chamo de Yahushua, ele morreu na cruz, ele morreu crucificado ou no madeiro, como expiação pelos meus pecados. Eu creio que até aí é o Jesus também que você conhece, não é verdade? Parece o mesmo, sim. Só que esse meu Jesus que está escrito aqui na Escritura que está na Bíblia, ele nunca construiu um templo. Ele nunca teve uma religião, esse meu que está na Bíblia. Ele nunca construiu um templo, ele nunca construiu uma religião, ele nunca participou de uma religião, ele nunca teve uma denominação, ele nunca nos mandou formar uma denominação.
Esse é o meu Jesus. Sim. E outra coisa, esse nome Jesus foi dado a esse meu Jesus só na época em que isso aqui foi feito. Esse livro, a Bíblia, não a Escritura. Então você vê que tem diferenças entre um Jesus e outro. O Jesus que você aprendeu, que é aquele que morreu na cruz, esse que você aprendeu, esse aí aceita cultos e gosta que você fica cantando, batendo palmas para ele. Esse não exige a você nada de que ame o próximo, né? De que tudo que precisava fazer para te salvar ele já fez. Não. Esse que você crê, gosta que você vá para o templo para honrar a ele, para bater palma para ele, para cantar para ele, para fazer um espetáculo, para as pessoas verem e aplaudirem. Mas é para ele. Esse é o Jesus que você serve, que você acostumou com o sistema religioso e que se chama Jesus, com J. O que eu leio aqui na Escritura, porque eu leio na Bíblia, ele está com J e se chama Jesus. Mas, na verdade, antes desse livro existir, existia uma Escritura. E naquela Escritura o nome dele não era Jesus. Quando ele andava pelas ruas, as pessoas tratavam ele por um nome. Agora, o nome que as pessoas tratavam aquele homem que andava pela rua não era Jesus. Nem Jesus. Não é verdade? Verdade. O nome dele era diferente desse nome, era Yahushua. As características de Yahushua também são diferentes das características de Jesus. Porque o Yahushua, de acordo com o que está na Escritura, que está na Bíblia, não tem comportamento e não pede comportamento de acordo com esse Jesus que você serve. Aí eu abro agora o véu e escancaro a visão. Esse Jesus que você serve, embora tenha o nome de Jesus, mas ele tem muitos nomes. E o nome mais conhecido dele, de acordo com esse ritual que você pratica, é Mitra, Deus Sol. Se eu estiver aqui falando besteira, pergunte aos padres, porque os padres já estão falando a verdade. Por causa do Deus Sol, do Deus Mitra e por causa das Saturnais do Império Romano, portanto havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo. Porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs. Nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e, portanto, é uma questão cultural, nada mais. Mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Neste final de tempo, os padres católicos, de onde o protestantismo saiu, já estão falando a verdade, que sempre adoraram o paganismo do Deus Mitra, que dentro do catolicismo, do cristianismo, existem as festas dos Deus Mitra, do mesmo jeito. Agora, não chama de Mitra, chama de Jesus, mas antes de Mitra já chamaram de Horus, de Apolo, de Júpiter, de quê? De tantos. Tamuz. De Tamuz, de Nimrod, de tudo. Então Jesus é só mais um nome desse. Agora, Yahushua, esse é aquele realmente que nasceu da Virgem, teve o pai carpinteiro, aquele que foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e aquele que disse, desses aí que você serve, raça de víboras, hipócritas, né? É verdade. É isso aí. Agora, eu creio que está explicado. As pessoas falam, esse irmão Rubens, ele não prega o Salvador Jesus, ele não fala sobre Jesus o Salvador. Não, eu falo sobre Yahushua, o Salvador. É, porque eles dizem também que se refere, mesmo que o nome esteja trocado, né, blasfemado, o importante é que o Criador, o Salvador, sabe que no coração a gente está se referindo a ele. Mesmo mas se você dirigindo a ele como Jesus. Né, então, mas se eu me Deus. dirijo a ele como Jesus ou como Yahushua, eu tenho que ver nele o comportamento de Jesus ou de Yahushua. Esse que eu chamo de Jesus, por acaso não é esse que nós vamos no templo para prestar culto a ele? Exato. Esse não é Yahushua. Entendi. Porque Yahushua nunca nos pediu isso. É verdade. Então aí temos um problema. No caso é o nome, né? E A personalidade. a personalidade é outra. É outra. Né? Então, agora Não nós só o somos- nome é outro, mas a personalidade Isso. é outra. A conduta, né? É. Também é outra. E o nome Zeus, né? Você tem Dei, Theos, Aham. Deus. Por que não é deosologia, o estudo?
que se faz para ser pastor. Por que é teologia? Porque vem de theos. A palavra theos é uma corruptela da palavra Zeus. É a mesma palavra. Theos, Dei, El, Zeus. É a mesma, que é Deus. Né? Então, o que acontece, amado, eu não canso de repetir. Você tinha a escritura feita por Moisés. Só vendo a Bíblia bíblica que compreende isso linearmente. Mas o que aconteceu é que a escritura foi queimada. E no lugar da escritura, os que queimaram a escritura colocaram o livro Bíblia. Ele sempre usa um refúgio. Por exemplo, se você falar que o pastor está fazendo igual o sacerdote por causa do dízimo, ele fala que é dízimo de Abraão. Se você falar que Abraão não tinha, né, não era dízimo era despoja, eles pulam para o sacerdócio. A mesma coisa é a Bíblia. Se você falar isso é um livro, eles falam, não, meu amigo. É o Bíblos, é coleção de livros. Né? Coleção de livros é Bíblos. Sim. Mas aí você fala, não, mas eu não estou falando de Bíblos, coleção de livros, eu estou falando desse aqui, ó. Porque eles tentam fugir da verdade usando subterfúgio. Porque você está falando que a Bíblia, né, é um livro manipulado, aí você fala, não, a Bíblia é só uma coleção de livros. Não estou falando de uma coleção de livros, estou falando dessa coleção de livros. Essa é que chama Bíblia Sagrada, que já apagou. A gente está falando da Bíblia Sagrada. Mas eles sempre arrumam uma desculpa para fugir. Sabe, amada? Sim. Sempre eles arrumam um beco sem saída para se enfiar. Então, da mesma forma, quando nós estamos falando de Jesus Cristo, no entendimento do sistema religioso que aí está, e que já vem já há muito tempo assim, aí estamos falando de Mitra, Deus Sol do Império Romano, aquele que Constantino sempre adorou. E todos que seguem o sistema religioso atual, cristianismo, segue quem criou ele, Constantino. Por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol. O verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. Você tem uma variável aí, uma variante, Martinho Lutero, que tentou reformar aquele sistema religioso de Constantino e acabou dando no mal sucedido, né, a tentativa de reforma frustrada, a filha do catolicismo, o protestantismo. Mas seguiu a mesma linha adorando Mitra. Porque a única coisa que está em concordância é que foi aquele que nasceu de Maria, né, que foi batizado, que morreu na cruz, né? Mas, assim, o que eles fazem, dizendo que é para esse, não é. Ele é para Mitra. Você entendeu? Eles ensinam exatamente esse de acordo com o que está aqui, para você conhecer. Muito bem colocado, amada. Mas as práticas que você vai ter que ter para agradar a ele, não é para agradar a esse que está aqui. É para agradar ao diabo, a Mitra. Porque não é o Criador, então é o diabo. Então o que eu estou dizendo aqui, e a amada me clareou bem a mente, o resumo é isso. Eles te ensinam sobre um homem que morreu pelo nosso pecado. Eles contam essa história. Eles fazem tudo isso para você conhecer o verdadeiro, porque a esse você vai se curvar e dizer, esse aí é filho do Criador. Exatamente. Se eles falassem de Mitra desde o princípio, você não reconheceria isso. Isso, é isso mesmo. Mas quando você vai então fazer a vontade de alguém, aí eu pergunto, é a vontade deste que eles te ensinam a fazer? Não. É a mesma vontade de quem criou isso tudo, Constantino. Constantino sempre serviu a Mitra. Chamou Mitra de Jesus para confundir com Yahushua. Exatamente. Então, amado, hoje você fala isso que estava encoberto há tanto tempo, você é herege. E para qualquer pessoa mal intencionada, ele tem todos os argumentos para te derrubar. E para os que estão iludidos, coitados, vai também te chamar de herege, porque está muito invertida a coisa. É verdade. Mas você pode desinverter, amado. Você não vai ficar chorando sobre o leite derramado pelo tempo que você foi enganado. Você pode reverter. Como é que reverte, amada? Leia. É verdade. Mas não leia os pedacinhos que eles te dão, porque assim eles contam qualquer história. Lê na íntegra. E você vai ver que eles te enganam em tudo. Ou em quase tudo. Não enganam? Engano. Então o que você faz?
Você não fica mais atrás deles lendo um pedacinho aqui, pedacinho lá.